Nos Estados Unidos, as grandes cidades estão se transformando em desertos horríveis de miséria. O padrão de vida que impulsionou o crescimento e a prosperidade das gerações anteriores já não existe. E agora os americanos estão enfrentando a dura realidade de uma crescente pobreza, falta de moradia e dependência de substâncias proibidas. E isso também está acontecendo em algumas das áreas mais ricas do país. Neste vídeo, você explorará as avenidas de Los Angeles, Nova York, São Francisco e outras cidades. As ruas estão cheias de pessoas vivendo nas calçadas. Uma cena de extrema pobreza. Então, fique conosco para saber mais sobre as cidades que estão se tornando buracos de miséria. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Embora os Estados Unidos estejam entre os 10 países mais ricos do mundo, a riqueza não está distribuída de maneira equitativa. Segundo o censo de 2022, pelo menos 40 milhões de pessoas vivem na pobreza, o que representa 11,5% da população. A fome e a carência não são exclusivas dos países em desenvolvimento, mas também afetam os considerados mais ricos, poderosos e democráticos do mundo, como os Estados Unidos. As pessoas costumam supor que problemas desse tipo afetam apenas países que não alcançam o nível das economias do primeiro mundo. Mas os fatos refletem uma realidade diferente. Mas hoje esse sonho parece morto. O que aconteceu? O sonho americano pode algum dia retornar? Agora, imagine que você entra em uma máquina do tempo e está na década de 1950. As ruas parecem diferentes, não é mesmo? As pessoas parecem ter uma vida digna. Era uma sociedade centrada naquilo que chamamos de classe média, a classe que tinha uma casa, um carro, uma família e estabilidade financeira. O sonho americano estava vivo e pulsante, e não é de surpreender. Afinal, eles acabavam de sair da Segunda Guerra Mundial, e a maior parte da população mundial vivia em ruínas ou em países com governos totalitários e pobreza. Então, viver em uma democracia com liberdade econômica era um luxo, um sonho, algo que era uma realidade para os americanos. Em apenas 2 anos, milhares de acampamentos surgiram e a quantidade de ratos, resíduos humanos e animais foi tão grande que os agentes de São Francisco receberam mais de 28 mil chamadas relacionadas a problemas de saúde pública apenas no ano passado. A miséria nas principais áreas metropolitanas é apenas um reflexo do contínuo colapso econômico. E a maior ameaça para os americanos neste momento é uma crise econômica que poderia desencadear distúrbios civis em todo o país. Mas enquanto algumas pessoas correm para as cidades antes que as coisas piorem, milhões continuam presos em um ambiente altamente instável, completamente inconscientes dos perigos iminentes. Nas ruas, em cada esquina da cidade, podem-se ver enormes pilhas de lixo. Sacos de resíduos ocupam toda a calçada. A cena é terrível. A Big Apple, um dos maiores símbolos de riqueza e força econômica, foi classificada como uma das 3 cidades mais sujas do mundo, segundo o Times. Além disso, desde janeiro, os aluguéis aumentaram 33% em Nova York, 16% em Los Angeles e 12% em Chicago. Muitos americanos percebem que viver nesses lugares em ruínas é insustentável e fizeram o possível para se mudar antes que ocorra outro desastre. A empresa de realocação revelou que 8,93 milhões de pessoas se mudaram desde outubro de 2021, quase 94 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. A maioria está deixando Nova York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Baltimore e Cleveland, em busca de áreas mais seguras no sul. Estamos em uma cidade que já foi grandiosa. Viemos e vimos as pessoas defecando nas ruas, usando substâncias tóxicas e fumando. A cidade já não é vibrante. Com essas palavras, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que aspira à candidatura presidencial pelo Partido Republicano, descreveu o que viu há alguns meses durante uma visita à cidade de São Francisco. Neste ponto, muitos concordam que a metrópole está imersa em um círculo vicioso no qual as substâncias proibidas circulam livremente. Além disso, a criminalidade e a falta de moradia também fazem parte do desastre que a cidade está vivenciando. E como resultado,
Isso tem causado a fuga de várias empresas. A crise foi exacerbada pelo aumento do consumo, diversos tipos de venenos e pela criminalidade. Em São Francisco, o número de mortes devido ao uso de substâncias tóxicas ultrapassa a média nacional, deixando sua marca na cidade com 620 mortos. Esse comportamento explica em grande parte o aumento da criminalidade. Assim, em meio à incerteza, as empresas encontraram uma nova razão para deixar a cidade. E não apenas as empresas, muitos residentes também decidiram fugir do local por medo. O meio-dia em Detroit é como a madrugada em qualquer outra grande cidade. Você sente que os espaços se tornaram muito grandes, que a solidão invade, que tudo foi construído para pessoas que não estão lá. Não é que Detroit durma durante o dia, é que ela está abandonada há décadas. As pessoas simplesmente se foram. Ruas sem carros, arranha-céus sem janelas, casas sem pessoas. Detroit era um símbolo de poder, riqueza e força industrial. Os carros mais vendidos do mundo eram fabricados em Detroit. Hoje, é uma cidade em ruínas lutando para sobreviver. A pandemia agravou a crise de uma cidade lendária, um ícone de orgulho. Lar de gigantes como a General Motors, mas 33% de sua população é pobre. A maior crise desde a Grande Depressão atinge Michigan. A crise em Detroit não é nova. Por exemplo, em 2013, a cidade tinha uma dívida de 14 bilhões de dólares e um déficit orçamentário de 327 milhões. A cidade não conseguiu manter nem mesmo os serviços públicos básicos em um nível decente. Naquele ano, a população de Detroit não ultrapassava 700 mil pessoas, e cada indivíduo tinha uma dívida de 20 mil dólares. E isso é uma quantia exorbitante para um município. Baltimore costumava ser conhecida como a Cidade do Encanto, mas não há nada encantador no fato de ser uma das principais cidades dos Estados Unidos com maior consumo de substâncias ilícitas. Baltimore possui uma taxa de pobreza muito mais alta em comparação com outras cidades. A taxa da metrópole ultrapassa os 25%, forçando muitos cidadãos a se envolverem no tráfico de substâncias ilegais. Não apenas isso, mas mais de 60 mil pessoas em Baltimore são viciadas nessas drogas. Além disso, as estatísticas indicam que 1 em cada 10 residentes de Baltimore é viciado. A pobreza, o crime e o tráfico sangram a cidade. Há alguns anos, a metrópole tinha a 5ª maior taxa de homicídios em todos os Estados Unidos. E as coisas não parecem estar melhorando em Baltimore. Em algumas cidades importantes, a população continua diminuindo, e muitos especialistas estão completamente perplexos com as mudanças demográficas que estão ocorrendo. Para algumas famílias, trata-se simplesmente de oferecer uma vida melhor para seus filhos. Mas para muitas outras, está claro que o país está passando por uma reviravolta apocalíptica e as grandes cidades não são lugares onde se quer estar quando o colapso econômico, tumultos, saques, agitação social e caos saem de controle. Quais outras cidades você acha que estão na mesma situação? Já sabes, podes deixar tuas respostas nos comentários e se gostaste do vídeo, dá like. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa o sininho para não perderes nosso conteúdo. Saudações e até ao próximo vídeo.